Apesar da avalanche de livros que a espiritualidade fazia chegar às suas mãos, ele os colocava numa bela estante para enfeitar a sala e mostrar aos visitantes o quanto apreciava as boas obras, alimentando assim sua vaidade e não absorvendo os ensinamentos que elas continham. A consciência superior que habita a intimidade de toda alma certamente cobrará mais daquele que muito recebeu, em termos de oportunidade de informações e conhecimentos, inclusive por recusar-se a aceitar o que lhe foi oferecido. Não que Jacinto fosse uma má pessoa, longe disso. Era bom cidadão, responsável no campo profissional, ajudava a família e tinha preocupações sociais que o fizeram realizar boas obras. Entretanto, durante toda a sua vida fugiu de si mesmo. Certo dia, já com 56 anos, sofreu um princípio de infarto e foi levado às pressas para o pronto-socorro. Após ser medicado e um mês depois de ter passado por uma cirurgia de ponte de safena, retomou a sua vida normal, tendo de seguir uma dieta rígida, sem carne vermelha, sem bebidas alcoólicas, com descanso, e fazendo suas caminhadas diárias. Por força das circunstâncias impostas pela vida desregrada que levara até então, foi forçado a vivenciar situações que favoreceriam a sua busca interior. Como profissional responsável que era no trabalho, sua dedicação na empresa continuava firme e determinada, todavia, ultrapassava o estágio de equilíbrio não delegando certas tarefas e centralizando tudo sobre si, mais do que poderia executar, o que lhe causava contínuo e intenso estresse. Além do mais, de vez em quando dava suas escapadinhas às escondidas em busca de mulheres e de umas bebidinhas. Os momentos de reflexão e o início da busca do autoconhecimento e autorrenovação não viriam a ocorrer. Ele continuava fugindo de si mesmo e depositava nas zonas subconscientes sentimentos de culpa pelos desvios da vida e grandes doses de vaidade e orgulho, pois não admitia que qualquer amigo ou parente falasse sobre sua conduta. Continuava sendo mais cômodo para Jacinto jogar seus desvios morais para debaixo do tapete e encobri-los com ações assistenciais e aparentes ou atividades espirituais superficiais no centro espírita. 2 anos depois, ele seria visitado pelo desencarne, após uma parada cardíaca, chegando ao mundo espiritual em condições lamentáveis. Quando se perde a proteção física dada pelo corpo, no desencarne, ou até mesmo durante o sono físico, quando o perispírito se descola do corpo material, o espírito vaga por regiões astralinas condizentes com o que pensa e sente, num processo natural e espontâneo de atração. Somam-se a isso certos impulsos ou apegos do espírito, que poderão atraí-lo para o convívio de encarnados e desencarnados que adotam pensamentos e sentimentos similares. Mas é ao desencarnar que o espírito sentirá os efeitos desses impulsos e sentimentos aumentados muitas vezes, ou seja, a força que virá de dentro de si, sem o amortecimento ou drenagem que o corpo opera, será tremendamente maior, a ponto de o espírito mentalmente mais frágil ter pouco ou quase nenhum controle sobre si mesmo, ficando alvo fácil para a ação de desencarnados inteligentes, com grande poder mental, e mal intencionados. No caso daqueles que foram espíritas no mundo físico, poderão ser atraídos para diversas regiões astralinas, superiores, medianas ou até inferiores, e o fato de se juntarem a bons ou maus agrupamentos do astral vai depender do que há no mundo interior de cada um. Há várias regiões, especialmente do astral inferior, a que poderíamos denominar de Vale dos Espíritas, pois são zonas para onde muitos dos praticantes da doutrina espírita são atraídos ao desencarnar ou mesmo quando ainda estão no corpo, nos momentos de sono físico, quando se deslocam em viagem astral. Há, porém, alguns desses vales que são zonas de maior porte, constituindo-se em verdadeiras cidades ou vilas, para onde se deslocam um maior número de espíritos por mera atração de afinidades, normalmente apoiados no orgulho, vaidade e sentimento de culpa. São locais para aqueles que reclamam de tudo, xingam, fazem reivindicações descabidas, adotam certas posturas de cobrança a Deus e aos trabalhadores do plano espiritual. Na geografia astralina localizam-se, via de regra,
perto de grandes cidades onde há muitos praticantes da doutrina espírita e em zonas de convergência energética do astral, onde há certos planejamentos de espíritos superiores que escapam ao conhecimento dos que habitam essas zonas. Esses planos estão relacionados com propostas de resgate de entidades que, após passarem por estágios de drenagem psíquica nessas localidades, alcançam um mínimo de condições mentais e emocionais para serem levadas para locais de recuperação. Próximo a um desses vales, um grupo de entidades inteligentes, mas ainda movidas por grandes impulsos de orgulho e vaidade, construiu uma pequena vila que aos poucos se transformou em cidade astral, a qual denominaram de Cidade dos Nobres, pensando que ali habitariam espíritos inteligentes, oriundos da nobreza da terra. Por trás dessa denominação, há evidente indício de recalque por parte dessas entidades desejosas de viver eternamente mergulhadas na luxúria, nos prazeres, e alimentando a vaidade e orgulho. No fundo, essa cidade está se tornando um local que atrai desencanados com certo grau de inteligência, contudo maquiavélicos extremamente apegados ao poder e à vaidade, orgulhosos em seu desejo de dominar outros espíritos e, em muitos casos, de satisfazer impulsos inferiores do instinto, criando artimanhas, a fim de roubar ectoplasma e realizar atividades diversas para retroalimentar esses desvios morais. O ambiente por lá está ficando pesado, em termos energético-astrais, e a cada ano se rebaixa mais um pouco em direção às zonas inferiores do astral, estando geograficamente próxima à fronteira das zonas infernais. Os líderes da Cidade dos Nobres ainda não se deram conta de que o local está inserido num grande plano das sombras para absorvê-lo. Existem magos extremamente inteligentes que elaboraram planos diabólicos, há milhares de anos, para dominar a Terra. Eles monitoram os passos de grupos e entidades que lhes interessam como futuros comparsas ou escravos astrais. Todos eles se apoiam nas energias do egoísmo, vaidade e orgulho. Esse mesmo orgulho que cria artimanhas dentro do mundo interior de cada alma, de modo que essas imperfeições desenvolvam os seus caminhos abismais. Somente os primeiros sinais de humildade sincera serão capazes de salvar esses espíritos da submissão a tais mentes diabólicas. Na verdade, a submissão está intimamente atrelada à submissão de cada ser ao seu próprio orgulho. Relembrando o velho ditado popular de que Deus escreve certo por linhas tortas, de fato essas zonas, vales ou colônias astrais do umbral, são paragens intermediárias e de drenagem psíquica de espíritos que chegam ao mundo astral carregados de vícios ou toxinas e que necessitam ser estimulados, pelo sofrimento ou situações incômodas da vida, a descobrir humildade dentro de si, a desejar sinceramente encontrar Deus e um mundo melhor, onde haja paz, amor e harmonia. Os dirigentes dessas localidades astralinas geralmente são os mais difíceis de se dobrar no orgulho, e quase sempre acabam se envolvendo com entidades inteligentes e diabólicas que pretendem expandir o domínio no mundo astral e aumentar a influência sobre o mundo material, com projetos que vêm desde os velhos tempos da Atlântida. Ao chegar ao plano espiritual, Jacinto já era esperado por um grupo de socorristas das regiões superiores que o levariam para uma casa de recuperação próxima ao vale. Entretanto, eles precisavam de condições básicas para fazer o resgate, ou melhor que ele demonstrasse o mínimo de humildade e necessidade de auxílio do alto, mesmo estando repleto de sentimentos de culpa. Simultaneamente, havia um grupo da Cidade dos Nobres deslocando-se para o Vale dos Espíritas, a fim de resgatá-lo, pois identificavam nele um espírito com potencial de grande colaborador, aliás, de quem muito haviam roubado o ectoplasma quando ainda em vida, por meio de alguns soldados daquela região australina. O desgaste físico durante sua estada na carne, sua luta recente com os problemas renais, hormonais, cardíacos e digestivos, principalmente nos últimos 20 anos, lhe provocara certa debilidade energética. Desse modo, Jacinto chegara apenas semiconsciente ao mundo astral, sujeito a ser manipulado por entidades maléficas que transitam no umbral e, como urubus à espera de carniça, ficam à espreita daqueles que estão desencanando para sequestrá-los,
roubar-lhes o resto de ectoplasma de que dispõem e depois escravizá-los nas zonas infernais. Jacinto corria perigo. Apesar de, em muitas situações, ter ajudado pessoas no centro espírita, com segundas intenções, possuía sensibilidade humanista, e as ajudas prestadas às comunidades carentes lhe geraram muitos créditos e pedidos de entidades bondosas do mundo astral. Embora estivesse apenas semiconsciente, tinha no fundo a esperança de ser ajudado por entidades amigas. Mas, por causa do alto grau de sentimento de culpa que trazia dentro de si, preferiu esconder-se de Deus e de sua consciência, mergulhando num estado de fuga à ajuda externa, por achar-se incapaz e não merecedor do auxílio das falanges do bem. Essa postura mental se refletiu no seu perispírito, que assumiu a forma fetal do bebê inseguro, frágil e necessitado de permanecer protegido pela mãe, constituindo-se alvo muito fácil para os urubus do umbral o sequestrarem. Aquela que fora sua mãe no mundo físico, já desencarnada havia quase 10 anos, estava no grupo de entidades benfeitoras que ali se encontravam para ajudá-lo. Ao ver sua situação, teve o velho impulso e emoção de mãe e, aos prantos, desejou intervir no processo de Jacinto, mas foi contida pelo guia do grupo, pois havia necessidade de adotar-se certo procedimento emergencial naquele instante. Imediatamente Jaime, o líder do grupo socorrista, fez uma prece profundamente sentida e pediu a Jesus que os guiasse e os fortalecesse naquele instante. Uma luz verde e dourada, com riscos brilhantes de cor lilás, desceu sobre o grupo, que fechou uma corrente em torno de Jacinto, criando um campo magnético protetor para seu perispírito, evitando que ele fosse levado pelos malfeitores. Jaime aplicou-lhe jetos de energia tranquilizadora e ele adormeceu. Em seguida, o grupo, com a ajuda de 2 caboclos fortes, carregou-o até uma casa de recuperação relativamente próxima do local onde se encontravam. Caminharam por aproximadamente 20 minutos e chegaram até a porta da casa Luz de Maria, cercada por altos muros e por uma intensa barreira magnética. Dona Celeste já os esperava na entrada, e, após rápidos e cordiais cumprimentos, surgiu um grupo de auxiliares da casa para levar Jacinto até um lugar de repouso, no qual ele permaneceu em sono profundo por 3 dias, após receber várias sessões de passes, um banho magnético para dispersar os miasmas, e muitas preces. Ao acordar, Jacinto encontrava-se com o coração apertado de saudade, porque tinha sonhado com os familiares, especialmente com a mãe, a esposa e os filhos. Aquela que foi sua genitora na terra estava sempre presente no recinto onde ela se recuperava, em atitude de prece e pedindo a Deus que o ajudasse a se recuperar o mais breve. Os filhos e a esposa, entretanto, não paravam de chorar e chamá-lo mentalmente, num coro de lamentações. É compreensível pensar-se na pessoa que se afastou temporariamente e sentir saudade pelos bons momentos de convívio. Contudo, torna-se patológico manter por muito tempo esse padrão de pensamento e sentimento de apego, a ponto de trazer egoística mentalmente o recém-desencarnado para perto de si, o que costuma ser prática convencional entre os humanos, principalmente os mais desinformados sobre a vida espiritual. Tal quadro conectava Jacinto aos seus familiares, provocando-lhe jatos imensos de saudade, o que não era salutar. Nestor, companheiro de Dona Celeste nos cuidados da casa de recuperação, percebendo a situação, imediatamente fez uma prece e pediu socorro aos planos superiores para que entidades benfeitoras fossem até a residência da família de Jacinto dar assistência àquelas pessoas em estado de profunda angústia e apego. Em menos de 1 hora chegava um grupo de 5 entidades missionárias à residência da família de Jacinto. Eram quase 11 horas da noite, todos já se preparavam para dormir e, no entanto, não tiravam Jacinto da mente, a cada passo ou movimento que realizavam. O grupo de missionários então aplicou vários passes sobre eles, fazendo movimentos circulares e certas posturas, como se utilizassem uma tesoura astral de cor lilás que cortava os fluidos de conexão que havia entre cada um deles e Jacinto. Era impressionante, pois,
Cada vez que desconectava um dos cordões magnéticos, a esposa de Jacinto o recriava mentalmente, refazendo a conexão, e ainda falava para os filhos, em plena adolescência e profundamente sensibilizados com a ausência paterna. Queridos, não deixem de mandar boa noite para o pai de vocês que só saiu daqui, mas, como vocês sabem, continua vivendo em espírito. Lembram da mensagem que lemos ontem no livro? Pois é, durante o sono físico a gente se desprega do corpo e faz viagens astrais, e é nessa hora que a gente vai se encontrar com o Jacinto. Pensem firmes nisso e peçam a Deus que todos nós juntos possamos ir ao encontro dele. Jacinto estava precisando de descanso nos dias em que permaneceu em estado letárgico, passando por intenso tratamento espiritual, com a ajuda de enfermeiros da casa de recuperação. Já se passavam 7 dias do seu desencarne e o processo de desconexão energética ainda não tinha sido concluído. Assim, essas puxadas magnéticas da família dele prejudicavam o trabalho, refazendo conexões já desfeitas. O grupo de missionários resolveu deixá-los adormecer e mudaram de estratégia. Esperaram os 3 na saída de seus corpos astrais, criando uma forte barreira magnética para que fossem impedidos de um desdobramento até o local onde Jacinto se encontrava. Naquele momento, Francisco Antônio, o guia do grupo, atraiu os 3 para o centro da corrente daquela pequena falange e lhes falou firmemente, mas cheio de doçura. Meus queridos filhos de Deus, é chegada a hora do desligamento total de suas mentes do coração de Jacinto. Ele precisa seguir seu rumo espiritual e vocês necessitam dar continuidade às suas vidas no mundo terreno. Tenham fé, pois Deus jamais abandona seus filhos. Jacinto está bem, muito bem assistido pelas falanges do Cristo. Não queiram vocês ir cuidar dele, cuidem de si, pois é muito o que fazer no campo material, como por exemplo buscar melhorar a educação de João e Cristina. Isso sim, preocuparia Jacinto. Vocês podem fazer mais por ele, buscando uma escola melhor. E você, Vânia, dando mais atenção e cobrando mais disciplina dos meninos sobre o tema educação. Sabemos que é justo e compreensível sentir saudade dos nossos entes queridos. O fato de vocês precisarem desligar-se de Jacinto não significa que, de vez em quando, não possam pensar carinhosamente nele e até fazer-lhe visitas durante o sono físico. Todavia, desencarnar é uma viagem energética longa e por vezes cansativa, exigindo repouso por algum tempo. Tenham compaixão dele, mostrem o amor de vocês a ele neste momento. Deixem-no recuperar-se. E quando estiver bem comprometo-me a levá-los até ele, com a graça de Deus e permissão dos nossos mentores. Agora vamos levá-los para um campo de preces e ligação com as falanges cristãs que vão lhes dar banhos magnéticos para limpar esses miasmas, fortalecer-lhes o espírito e prepará-los mental e emocionalmente para um novo momento na vida. Que a fé em Deus se fixe no íntimo de cada um e os encha de alegria e paz. Vânia conhecia bem os princípios e conceitos do Espiritismo. Aliás, lia bem mais que Jacinto e costumava ensinar aos filhos sobre esses conhecimentos do mundo espiritual. Gostava de ler romances espíritas e, não raras vezes, lia em voz alta para João e Cristina ouvirem. Esse aprendizado o ajudou muito na compreensão e descolamento magnético entre ela e Jacinto, pois as informações estavam armazenadas no seu subconsciente e foram despertas pelas palavras de Francisco Antônio. Após esse trabalho dos amigos da espiritualidade, Jacinto se encontrava livre das pressões magnéticas que o atraíam em pensamento, e também do sentimento de saudade dos familiares mais próximos. Se esse trabalho de desmagnetização não fosse feito logo, o quadro redundaria em deslocamento e encontro astral entre eles, só que em condições não salutares, pois tanto Vânia quanto os meninos seriam naturalmente atraídos a Jacinto, e vice-versa, para o encontro na Grota do Sofrimento e Lamentações no Umbral, nos arredores da Casa de Recuperação, onde está inserido geográfica e energeticamente o maior vale dos espíritas.
quando pensava assim que tudo estava sob controle e que Jacinto poderia então começar um trabalho mais consciente e profundo de desintoxicação mental e emocional, eis que aconteceu o inesperado para todos na casa de recuperação. Habilmente encontrada no plano astral e mobilizada por um grupo de entidades da Cidade dos Nobres, evidentemente por orientação de mentores daquela zona umbralina que viam em Jacinto um grande colaborador, uma bela jovem desencarnada após um acidente de carro, havia pouco mais de um ano, que durante a vida física fora garota de programa e costumava acompanhá-lo em algumas de suas noitadas regadas à bebida, foi levada até a porta da casa de recuperação. Lá eles fizeram um trabalho de conexão mental com Jacinto, levando a jovem desencarnada a relembrar os bons momentos do passado, as energias de prazer que se desenrolavam entre eles e, em seguida, enviaram a mensagem telepaticamente, com a ajuda do grupo que usava um aparelho de potencialização magnética dessa mensagem, enriquecida com doses de sensualidade intensa, exatamente para atrair o que eles sabiam que era um dos pontos fracos de Jacinto. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Ele estava sentado, pensativo sobre o que poderia esperar no tratamento que iria começar, e eis que lhe veio à mente, aparentemente do nada, a lembrança de Márcia, com quem costumava sair em noitadas, no auge dos seus 30 e poucos anos. Junto com a lembrança, veio uma profunda saudade daqueles momentos de prazer. A conexão entre eles foi automática, e a garota estava sendo orientada a mentalizar, emanando energias de prazer sexual em direção à cabeça, às zonas inferiores do corpo perispiritual de Jacinto, e aos vórtices de energia onde se localizavam os chakras frontal, umbilical e básico. Jacinto ficou tomado por aquelas energias, mas logo em seguida pensou que deveria esquecer aquele passado, deixar de lado tais pensamentos e voltar a concentrar-se no trabalho de desintoxicação magnética e reeducação que estava prestes a ser iniciado. Ele estava sendo testado para que decidisse realmente o que queria da nova vida astralina. Em seguida, um dos membros do grupo iniciou um novo bombardeio de ideias em direção a Jacinto e enviou novas mensagens telepáticas, igualmente usando o aparelho potencializador magnético. Francelino, um velho primo de Jacinto, que quando em vida física era seu companheiro de noitadas, fazia parte do grupo. Eles se davam muito bem. Havia muito carinho entre ambos, pois no passado já tinham sido irmãos consanguíneos. Francelino então fez ligação afetiva com Jacinto, fazendo-o lembrar-se dos bons momentos de curtição juntos nas noites cariocas. Fez Jacinto lembrar-se de que fora um profissional de sucesso, na área de contabilidade de uma famosa empresa de comunicações, que tinha saído de baixo e vencera na vida, que era inteligente e vencedor, e que não podia ficar naquele lugar enclausurado como um molambo empobrecido, ligado a entidades fracas, sem orgulho próprio e sem ambição, pois havia um vasto mundo astral a ser conquistado. Mais uma vez, ele sentiu-se tocado por aqueles pensamentos que imaginava serem seus. Em seguida, um novo bombardeio de sensações era emanado por Márcia. Jacinto então ficou indeciso por alguns segundos, entre ficar e construir uma nova vida espiritual ou seguir aquelas entidades apegadas aos vícios e sentimentos mundanos de vaidade, orgulho, paixões inferiores. Vivia um verdadeiro dilema, e ninguém poderia interferir no seu livre-arbítrio. Estava sendo bombardeado por pensamentos e magnetismo inferiores, mas, por outro lado, encontrava-se imerso num ambiente de recuperação espiritual protegido. Ao mesmo tempo, estava em contato consciente com suas imperfeições íntimas e com seu lado consciente superior. Esse conflito deveria ter sido vivenciado na carne, em momentos de meditação. Eram o joio e o trigo dentro de si, expostos. Um quadro do qual sempre fugira, quando encarnado. Em algum momento de sua existência era preciso tomar consciência de que havia aspectos inferiores que precisavam ser trabalhados internamente,
bem como deveria retroalimentar com coragem e firmeza de propósito os aspectos superiores que já habitavam sua intimidade. Era preferível ter enfrentado isso nos tempos de encarnado, quando as dores psíquicas seriam menores e a pressão vibratória inferior seria amortecida e drenada pelo corpo físico, pois naquele instante, no mundo astral, essa pressão iria dominar-lhe o ser, ainda sem forças superiores necessárias para combater suas próprias mazelas, retroalimentadas por emanações de irmãos desequilibrados. Como num processo hipnótico, Jacinto levantou-se e seguiu em direção à porta de saída da casa de recuperação para seguir os passos errantes das entidades desequilibradas que o aguardavam do lado de fora, e que não adentraram o local porque havia uma barreira magnética protetora. Deixara-se tomar pelas energias inferiores que lhe vibravam com mais intensidade no íntimo do ser. O desencarne era muito recente. As influências vibratórias dos tempos em que habitava um corpo denso ainda eram muito fortes. O contato com suas imperfeições, por meio da reflexão, da autoobservação e vigilância, durante o período em que estava encarnado, teriam-lhe propiciado o desafogamento da pressão psíquica, teriam-lhe permitido avaliar com mais tranquilidade aspectos como vaidade e apegos a vícios inferiores, e direcionado a essas imperfeições banhos de consciência superior que já lhe habitavam o ser e que adquirira com as leituras e ensinamentos durante a vida física. Sem a proteção do corpo físico para amortecer as densas vibrações daquelas entidades perdidas, o bombardeio energético foi intenso e Jacinto encontrou eco para essas vibrações em sua intimidade. É importante salientar, mais uma vez, que o fato de a criatura ter tomado contato com suas mazelas íntimas não significa que já tenha mudado. Longe disso. Contudo, já estará dando os primeiros passos para a autotransformação iniciando o autoconhecimento. Depois virá o segundo passo, que é o de imprimir força interior para gerar conscientização, banho de luz e sensibilização dos aspectos a serem transformados. Quando esses exercícios são feitos com a pessoa ainda encarnada, é menos doloroso do que quando ela já está no plano espiritual. Isso não quer dizer que será fácil, em qualquer das situações. Toda mudança interior exigirá sempre a aplicação da força de vontade. No universo, para que ocorra dinamismo, é preciso que haja a força do trabalho. Isso é princípio científico, é lei da física. Não há dinamismo, vida e pulsar evolutivo sem movimento, o qual não existe sem a aceleração inicial que exige esforço para passar do estado de inércia ao estado de movimento. Apesar da ajuda recebida durante o seu desencarne, e dos inúmeros pedidos de auxílio advindos de almas encarnados e de desencarnados, que aconteceram certo momento, não foi possível avançar mais em direção ao resgate de Jacinto, pois o plano espiritual superior respeita o livre-arbítrio, a vontade e a opção de cada um. No momento, ele se encontra engajado nas falanges apegadas aos impulsos inferiores que servem à cidade dos nobres. Jacinto e outras entidades muito inteligentes ligadas àquela cidade umbralina estão construindo um complexo duto, atrelado a vários aparelhos que sugam o ectoplasma de seres encarnados plasmaduto. Nota: o plasmaduto é uma obra de engenharia astral que está sendo desenvolvida por entidades ligadas à cidade dos nobres, em parceria com entidades inteligentíssimas das zonas umbralinas inferiores e conexão com os chamados seres diabólicos, que atuam desde os tempos da Atlântida na Terra, com o intuito de dominar o planeta com as forças inferiores. Os dirigentes dessa colônia não têm noção da grande encrenca em que estão se metendo com esses seres diabólicos, que os manipulam inteligentemente, dotados de alta tecnologia, mas ainda pobres em evolução espiritual. O plano espiritual superior os monitora e sabe que o objetivo dessa grande obra de engenharia é criar tentáculos em forma de pequenos dutos ligados a outros maiores, seguindo em direção a vários depósitos de ectoplasma. Pretende-se que esse material seja conservado e utilizado para fins diversos, sempre retroalimentando os vícios de entidades comandantes dessas zonas astrais.
A espiritualidade maior sabe que antes de eles terminarem essa obra o planeta estará iniciando seu saneamento espiritual mais intenso, e tudo isso será banido do mundo astral. Enquanto isso, essas entidades inferiores continuam seu trabalho convencional de vampirismo ectoplasmático dos encarnados invigilantes do pensamento, das emoções e dos impulsos inferiores. A cada dia torna-se mais intensa a tentativa das entidades negativas inteligentes de arquitetar mecanismos e técnicas para dominar o mundo astral e o físico. Com isso, aprimoram constantemente formas de captar bioplasma, ectoplasma, e de criar processos de conexão mental e de escravização de encarnados e desencarnados. Tem sido muito comum a instalação de chips em certos chakras, não apenas nos principais, pois existem bem mais que os 7 mais importantes, para interceptar a conexão entre os corpos mais sutis e os mais densos, ocasionando aos encarnados muitas doenças ou desequilíbrios orgânicos e mentais e emocionais. Com essa conexão, criam influências mentais à distância, transformando as pessoas em verdadeiros aparelhos de controle remoto. Alguns desses chips têm a capacidade de sintonizar a pessoa com os aparelhos que sugam o ectoplasma. A inserção desses pequenos dispositivos pode ser feita nos vários chakras. Por exemplo, a entidade mal intencionada se aproveita de certas tendências da pessoa e a leva a pensar em orgias sexuais, mobilizando o chakra frontal. Em seguida, aciona os chakras umbilical e básico, a partir de frequências magnéticas, para que eles fiquem excitados e fechem o circuito de conexão entre os vórtices de energia relacionados com as energias sexuais. Desse modo, a pessoa estará a serviço de seus próprios vícios, fortalecidos e acentuados por essas entidades. Jacinto passou os últimos anos de sua existência carnal submetido a esse processo de chipagem e influência sobre seus chakras frontal, umbilical e básico, com o intuito de atender a vampirismos e até a processos simbióticos de energia sexual, sob controle de uma entidade muito inteligente e viciada em orgias. É evidente que, se ele tivesse iniciado um processo de esforço interior para mudar de atitude mental e de comportamento, certamente teria recebido ajuda superior e tido condições de começar a trabalhar essas tendências de forma mais equilibrada, recebendo a devida proteção. Aliás, teria permitido o exercício da proteção espiritual proposta por seu verdadeiro guia, que estava sempre ao seu lado para levar ajuda e proteção, mas respeitando seu livre-arbítrio. Mas Jacinto sempre optava por seguir o falso guia, que alimentava suas tendências desequilibradas e antigas. Esse falso guia já o conhecia de longa data e ambos haviam sido parceiros de muitas noitadas em bordéis, em vida passada recente. Ainda vai demorar algum tempo para que ele se conscientize de seu verdadeiro estado espiritual e aceite com humildade que é um ser necessitado de ajuda superior e do quanto é preciso mudar de caminho. O sofrimento, a solidão, a frustração, a depressão e a tristeza ainda proliferarão em eu íntimo e então inevitavelmente terá que enfrentar sua consciência, talvez num momento prestes a reencarnar. Terá, dessa forma, perdido muitos anos de sua evolução com desvios que poderiam ser tratados. Mas a bondade e misericórdia de Deus estão sempre presentes e o bom pastor jamais abandona suas ovelhas, mesmo as mais desgarradas e afastadas do verdadeiro caminho. Jacinto adotou, durante a maior parte de sua vida carnal, o lema: sem caridade não há salvação. Mas equivocou-se ao aplicá-lo ao pé da letra. Em alguns poucos momentos ajudou o próximo apenas por vontade de servir, especialmente na época em que ainda não tinha muitos recursos financeiros, e mais tarde, quando ganhou dinheiro, empurrou para o fundo de sua alma os bons sinais de espírito cristão. E assim, ajudou a muitos necessitados, mas sem sentimento de serviço desinteressado, e sim com intenção de troca, de comércio com a espiritualidade. Achava que ajudando os necessitados na terra estaria comprando seu pedaço de propriedade astral. Achava que todos os esforços de doação em direção às famílias carentes poderiam dar-lhe lastro suficiente para não precisar fazer o trabalho de reforma íntima.
Todavia, no fundo de sua consciência, algo o tocava dizendo que estava equivocado, e o seu lado cognitivo inferior procurava sempre encobrir esses toques que vinham da consciência mais profunda e das sugestões de seu verdadeiro guia espiritual. Assim, alimentava as formas pensamento com suas atitudes inferiores, e elas se tornavam cada vez mais robustas. Em muitas situações, recebia sugestões do seu verdadeiro guia espiritual para retomar outro caminho na vida e iniciar sua busca interior, mas as rechaçava de forma contumaz, usando de artifícios mentais como pensamentos do tipo: a vida tem que ser vivida com prazer e em toda a sua plenitude. Amanhã será outro dia e aí a gente pensa no que fazer. Esse pensamento equivocado, que era reforçado por entidades pervertidas, absorvia alguns conceitos corretos e os distorcia, pois de fato o ser humano, enquanto está encarnado, deve buscar sua felicidade e mesmo depois, desencarnado. Porém, o conceito de prazer e felicidade é amplo e pode facilmente ultrapassar a fronteira do que poderia ser relativamente aceito como equilibrado para determinadas almas, e adentrar o campo do desequilíbrio. Quando Kardec trouxe o lema "Sem caridade não há salvação", referia-se à caridade no sentido do amor ao próximo como a si mesmo. Caridade consigo mesmo, pelo autoconhecimento e autorrenovação, e caridade ao próximo, servindo-o amorável e incondicionalmente, cada qual de acordo com seu estágio evolutivo, porém no caminho do esforço individual de autoeducação. Infelizmente muitos espíritas, espiritualistas, umbandistas e seguidores de várias religiões, ainda fogem de si mesmos. Evidentemente que os mais ingênuos ou os que detêm menos conhecimentos e experiências reencarnatórias serão menos cobrados pela própria consciência, e, portanto, sujeitos a um tipo de amparo que lhes exija proporcional esforço no estágio em que se encontram. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No caso dos mais calejados pelas experiências de muitas histórias encarnatórias e pelas oportunidades que tiveram de obter mais conhecimentos, o próprio processo natural de autocobrança será maior e, em muitas ocasiões, por alimentarem a preguiça mental espiritual, tenderão a fugir de si mesmos e do caminho do bem por orgulho, às vezes disfarçado de vergonha ou indisposição a imprimir esforços íntimos de autotransformação, o que chamaríamos de atavismo espiritual, medo de abandonar os velhos vícios ou costumes. Ao chegarem no mundo astral, se juntarão a outras entidades igualmente iludidas pelas coisas passageiras e efêmeras do mundo material, ou a este ainda presas. Mais cedo ou mais tarde, o encontro consigo próprio será inevitável. Poderíamos resumir a morte física como o encontro do ser consigo mesmo. Todavia, grande parte dos que partem do mundo físico continua fugindo desse encontro, e aí acaba por ficar vagando pelas zonas inferiores e umbralinas até o dia em que decidir por esse autoencontro, o que significará igualmente o encontro com Deus, exigindo para tanto que deixem brotar sinais de humildade íntima. Sem frestas de humildade no íntimo do coração, não será possível reconhecer-se um ser imperfeito e necessitado de ajuda superior. Nota: segundo conceitos do Yoga, há 3 formas de manifestação da personalidade algunas: Tamas, Rajas e Sattva. Tamas representa a tendência à manutenção das tradições e vícios, também refletida na preguiça, inércia, fragilidade de vontade, pessimismo, escravidão aos impulsos inferiores, negatividade e tristeza. Rajas representa a natureza agitada, irascível, ambiciosa, impaciente, fixada em seus propósitos egoísticos. Sattva denota o equilíbrio, harmonia, solidariedade, busca de propósitos espirituais superiores, o amor incondicional. Há umas que possuem predominantemente um ou outro aspecto ou que às vezes podem ter um pouco de cada. A energia essencial que alimenta qualquer uma das 2 primeiras, tamas e rajas, é única, e é refletida naquela para onde ambas devem caminhar. Para a terceira, ou seja, sattva. Isto é, o ser tamásico deverá aproveitar sua tendência para desenvolver dentro de si a natureza pacífica, serena, humilde.
o ser rajásico deverá canalizar sua força interior para o caminho da boa ação, iniciativa construtiva e serviço incondicional. Assim, a alma que deseja crescer espiritualmente buscará o caminho do equilíbrio entre essas duas naturezas, transformando a tendência negativa em positiva, esforçando-se para crescer em humildade, silêncio interior, pacificação dos sentimentos e pensamentos, serenidade, sabedoria, proatividade para a boa ação, sem segundas intenções, e sim por amor incondicional. E esse processo de transformação íntima poderá exigir várias vidas. Nesse caso, o mais importante é sentir-se no caminho, sem culpa por erros passados ou tropeços presentes, levantando-se diante dessas quedas e, com persistência, prosseguindo a caminhada, recorrendo a Deus para alimentar-se de forças interiores, cultivando a fé, gratidão e alegria. Cada vez que se medita sobre erros cometidos e se banha os mesmos de consciência superior, eles se enfraquecem gradativamente. Desse modo, recomendamos que os irmãos encarnados possam aproveitar o tempo na Terra para despertar para esse processo, por meio da meditação e autoobservação, pela vigilância e prece, pela reeducação dos vícios morais que ainda habitam sua intimidade, mas sem autopunição, sem culpas, sem pesadelos, e sim com trabalho contínuo dentro de si, dialogando consigo mesmo, com persistência, fé, amor, gratidão e alegria. A transformação será lenta e exigirá firmeza de propósito e muita força interior para auto-perdoar-se pelo passado de equívocos e pelas quedas que advirão. Deus, ao perdoar sempre, ensina-nos que devemos igualmente perdoar sempre, a começar por nós mesmos. Perdoar, entretanto, não significa conivência com o erro. Por isso, é importante estar-se atento a certos mecanismos inteligentes da alma, e às vezes reforçado por inteligências astrais distorcidas, que podem sancionar certos comportamentos irresponsáveis de reincidência, sob o argumento de que o universo sempre perdoará, o que lhe garantirá novos erros ou ações equivocadas despreocupadamente. A consciência mais profunda, a centelha divina que habita a essência do ser, estará a postos para guiar a criatura pelo verdadeiro caminho do bem e da harmonia. Cada reincidência no erro ou em equívocos, demandará tomada de consciência, meditação ou reflexão envolvendo a consciência ativa ou cognitiva com sentimentos superiores, lucidez mental e discernimento. Assim, vai-se amadurecendo aos poucos e sempre em direção à luz do equilíbrio, que será proporcional ao estágio em que cada um se encontra na escalada evolutiva. A centelha divina habitante em cada ser e a consciência de Deus, que habita e permeia todo o universo, tem plena consciência do que podemos alcançar em cada vida e em cada estada no mundo astral. Mas caberá a cada um descobrir, por esforço próprio, o ponto em que se encontra e o quanto deverá despender de esforço para melhorar ou para se equilibrar. Em meio a essa caminhada de luta, porém, se houver gotas de humildade na intimidade do ser, certamente receberá a ajuda superior de que necessita, esteja a pessoa encarnada ou desencarnada, pois o amor incondicional cobre a multidão das imperfeições humanas, seja impulsionando-a para o alto, seja deixando que a lei universal exerça sua ação benfeitora e corretiva. Capítulo 8. Uma falsa e fugaz luz, guiada pela vaidade. Adriano era um rapaz inteligente, enérgico e hábil lutador pelos direitos humanos. Estudioso da filosofia marxista, era ideologicamente de esquerda e acreditava que o mundo capitalista, especialmente o Brasil, só mudaria para melhor quando instituísse o comunismo pela força. Como muitos que seguem esse raciocínio, achava que um mundo melhor só viria pela revolução e não pela evolução, pois as elites e os detentores do poder não desejam mudanças, lutam apenas para manter seu status quo. Desde o início dos estudos universitários, em História e depois em Direito, este último curso não chegou a terminar, esteve profundamente ligado aos movimentos sociais, aos movimentos grevistas de estudantes, professores ou dos sindicatos de diversas categorias, filiando-se ao sindicato dos professores após tornar-se professor universitário. Durante o curso de mestrado,
Em São Paulo, aprofundou-se nos estudos sobre movimentos sindicais. Nesse período, acompanhou várias paralisações na região do ABC Paulista, onde aperfeiçoou suas percepções acerca de organização e prática grevista. Depois retornou ao Rio Grande do Sul, onde já exercia o cargo de professor em uma universidade importante do interior. Aguerrido em sua forma de se expressar e conduzir os colegas professores nas reivindicações, não era feito a temas espirituais, apesar de criado pelos pais na Igreja Católica. Como era simpatizante dos conceitos da teologia da libertação, começou a interessar-se em voltar a frequentar a Igreja Católica, não as missas ou os estudos religiosos, mas exclusivamente os diálogos e reuniões com padres envolvidos com esse movimento social. Passaram-se os anos e Adriano resolveu fazer o curso de doutorado em Porto Alegre. As eleições para presidente da República, que se aproximavam e sinalizavam para uma possível vitória da esquerda, faziam com que muitos ligados a esses movimentos dessem uma amortecida em seus impulsos revolucionários, apesar de continuar em pauta o projeto de ampliação do movimento rural do Sem Terra, pelo qual Adriano havia se interessado e estava envolvido, além dos projetos ligados à ascensão ao poder nas três esferas de governo: prefeituras, governos estadual e federal, evidentemente pelos caminhos políticos. Durante a fase do doutorado, Adriano conheceu Isabel, colega da universidade, que fazia curso de mestrado em psicologia. Após alguns meses de amizade, começaram a namorar. Isabel representava uma experiência diferente para Adriano, pois, além de muito bonita, era de uma sensibilidade ímpar, ética, com interesses focados em questões humanistas, mas com abordagens construtivas e evolucionárias, contraria a violência e aos métodos às vezes rudes que Adriano aceitava como meios para levar a esquerda política ao poder. Ela era espírita, e aos poucos foi convencendo Adriano a frequentar o seu grupo. Com seus argumentos inteligentes, ia mostrando a ele percepções e raciocínios acerca da vida, do karma, da caridade e da renovação íntima, assuntos que Adriano jamais cogitara compreender outrora, a ponto de começar a ler os livros da doutrina. A busca de conhecimentos nessas dimensões, após custosas discussões, aos poucos foi amolecendo a mente obcecada pelas teorias marxistas e de busca pelo poder, e o coração endurecido ao amor. Isabel tinha alcançado o fundo do coração de Adriano, e seus nobres atributos internos, bem como sua beleza externa, o haviam sensibilizado para a abertura de novos caminhos de vida. Certa vez, Adriano sofreu um grave acidente de carro quando retornava de uma reunião do partido político ao qual se filiara. Seu colega, proprietário e condutor do veículo, tentou fazer uma ultrapassagem arriscada e bateu de frente com um ônibus que vinha em alta velocidade, no sentido contrário. Não houve tempo suficiente para desviar. O colega faleceu na hora e Adriano ficou muito machucado e quase um mês hospitalizado. Quebrou várias costelas, ficou com várias partes do corpo traumatizadas, muito roxas e doloridas. O baço foi retirado e chegou a pensar que ia morrer na hora do desastre antes de ser resgatado das ferragens pelos enfermeiros da ambulância. Nesse período em que estava hospitalizado, Isabel aproveitou para lhe dar muita atenção, carinho, e ler livros espíritas. Foi um tempo de recolhimento e reflexão sobre a vida. O fato de quase ter desencarnado levou Adriano a ter medo da morte e a dar mais atenção aos estudos espíritas. Quando saiu do hospital e pôde andar normalmente, passou a frequentar o centro espírita com mais assiduidade, acompanhando Isabel. Adriano possui um traço muito intenso em sua personalidade: a vaidade exacerbada. Nas aulas, nos palanques durante greves e reuniões do Sindicato dos Professores, nas oportunidades que tinha de se manifestar em reuniões do seu partido político, enfim, sempre que tinha a chance de mostrar sua brilhante inteligência em meio a outras pessoas, o fazia com soberba e sutil impulso de humilhação intelectual sobre os outros, sem perceber tais sentimentos. Achava que suas opiniões eram as mais inteligentes e se irritava profundamente quando não eram consideradas,
e principalmente quando contestadas. O que fazia Adriano não chegar a se irritar profundamente nas discussões com Isabel era o fato de estar apaixonado por ela e porque ela era a única pessoa que lhe tocara o coração, algo raro para uma alma tão ligada ao aspecto intelectual. A experiência afetiva com Isabel era inédita, e o fato de ela ter lhe tocado o sentimento deixava um tanto hipnotizado. Quando Adriano terminou o curso de doutorado, teve que retornar à sua cidade e às atividades de professor. Alguns dos seus ditos amigos e colegas de partido e movimentos sociais assumiriam cargos no governo de esquerda. Prometeram a ele uma colocação no governo federal, o que nunca foi feito. Depois ofereceram um cargo que, para Adriano, estava muito aquém de sua capacidade intelectual. Então ele se afastou dos movimentos partidários, por decepções com esses parceiros políticos, como traições e atitudes falsas, mas permaneceu ligado aos movimentos sindicais, ainda que não de forma tão intensa como no passado. Por causa dessas frustrações, ele começava a frear seu ímpeto revolucionário e a sentir a necessidade de constituir família, até para não se sentir tão solitário. Adriano continuou seus estudos espíritas, apesar de não frequentar nenhum grupo, e decidiu se casar com Isabel, que já o esperava havia mais de ano. Alguns líderes intelectuais, como Leonardo Boff, que o mobilizaram internamente desde o início de seu envolvimento com os movimentos sociais, o faziam repensar sobre a vida e amadurecer intelectualmente, já com uma percepção mais ampliada pelo lado ecológico e espiritual, principalmente depois que ele leu as obras de Boff. Mobilizados por Isabel, começaram a fazer o Evangelho no Lar semanalmente. Apesar dos novos estudos e das experiências passadas, Adriano não se dera ao trabalho de mergulhar em sua própria intimidade. Transitava muito bem pelo campo do intelecto e continuava com a vaidade forte e bem alimentada em seu mundo interno. No período da Revolução Francesa, Adriano estava encarnado como o general francês Charles François, descontente com a monarquia, e por isso tinha ligações com o movimento que surgia nos subterrâneos da sociedade, insatisfeita com o quadro social da época. Havia insatisfação nos meios intelectualizados quanto à luxúria do rei e dos mais próximos ao poder. E assim, Charles fornecia informações privilegiadas aos membros intelectuais ligados ao movimento revolucionário, pois detinha uma posição que o colocava próximo às pessoas atreladas ao poder e ao rei. Sentia-se injustiçado, porque, apesar da posição de general, não era considerado uma sumidade intelectual pelo rei nem conseguia galgar um cargo público mais relevante no governo monárquico, o que o fez sorrateiramente mudar para o lado dos intelectuais e mais tarde ser sentenciado como traidor, morrendo na guilhotina. No século XV, encarnara como um italiano de família pobre que mais tarde se tornaria padre, mas seria perseguido e levado à fogueira por defender ideias revolucionárias para a época que questionavam a forma centralizada de organização da Igreja Católica, com seu papado em Roma, a estrutura de bispados e o afunilamento de todas as rendas e riquezas adquiridas pela Igreja direcionadas a esses líderes, em detrimento de muitos padres em condições econômicas difíceis. Tivera algumas encarnações intermediárias, mas uma vida como filho de um duque inglês, na Idade Média, esteve atrelada a atos de tirania e violência contra o povo de seu feudo e contra inimigos, especialmente depois que assumiu o lugar do pai e se ligou mais intimamente ao poder central da coroa inglesa. Com boa orientação intelectual para a época, sua indomável vaidade e busca pelo poder o fizeram praticar atos de sabotagem, traições, truculências e assassinatos. Foi morto pela espada de um inimigo, com o qual se manteve em lutas astrais e depois no plano físico, por muito tempo, reencontrando-o no período em que esteve envolvido com política, na encarnação mais recente. Isabel, que há muito tempo atrás fora sua amante, e depois sua irmã, tinha sido também sua esposa na época da Revolução Francesa. Contudo, não recebeu a atenção e o amor que esperava, pois ele se envolveu de tal modo com outros afazeres, e principalmente com as questões profissionais e revolucionárias,
que não sobrava tempo para cuidar do relacionamento, ficando à deriva a partir de certo momento. Por todo o sentimento que teve ainda tem por Adriano, Isabel retornou com a missão de resgatá-lo da vida mundana e dos movimentos estritamente ligados ao intelecto e ao materialismo, sensibilizando-lhe o coração e trazendo-o para o caminho espiritual. Desde que reencarnou como Adriano, seu espírito trouxe sentimentos de culpa pelas mortes que causara no passado, traumas ligados ao medo de traições, muitas frustrações e recalques por não ter alcançado postos de poder que idealizou em várias vidas, basicamente para satisfazer sua vaidade e atender aos seus impulsos dos prazeres carnais, aliados à luxúria, normalmente saciados pela vasta riqueza material. Teve várias oportunidades reencarnatórias de viver em ambientes simples, mas abundantes em amor paternal e fraternal, para despertar o seu lado espiritual. Isabel sempre o reencontrou em vidas passadas. Na última encarnação, procurou dar-lhe muito amor, não percebido na sua íntegra por Adriano, que estava envolto num manto denso de vaidade, sentimento que costuma cegar espiritualmente as pessoas. Evidentemente ele evoluiu, como todos aqueles que trilham os caminhos do aperfeiçoamento, na longa jornada em direção ao Pai Maior. Todavia, a vaidade tem sido persistente e relutado em se transformar, fato que somente ocorrerá quando Adriano deixar brotar sinais mais verdadeiros de humildade interior. Certo dia, já com 43 anos de idade, voltando sozinho do trabalho e dirigindo seu carro em alta velocidade, após desviar abruptamente de uma área em obras, na via pública, acabou batendo contra um caminhão que trafegava no sentido contrário. Seu carro ficou esmagado e a violência do impacto causou-lhe traumatismo craniano. Foi levado imediatamente para o hospital, onde permaneceu em coma por 6 dias, vindo a falecer no 7º dia. No período do coma, seus parentes e colegas costumavam ir ao hospital, rezavam por ele, o que sem dúvida o ajudava espiritualmente, mas as preces e o amor que Isabel lhe direcionava era o que garantia, em muitos momentos, seu isolamento de inimigos espirituais do passado, que estavam à espreita, próximos à unidade de tratamento intensivo e às vezes junto à cama de Adriano. Eram desafetos de outras vidas, 2 dos quais sedentos por vingança pelos maus tratos e torturas promovidos por Adriano. Graças às preces de Isabel e à proteção espiritual proporcionada por ela, o período de coma foi importante para a proteção de Adriano contra investidas do tipo sequestro de alma, se desencarnasse imediatamente ao acidente, pois teria grandes chances de chegar ao mundo astral em estado de quase inconsciência, e essas criaturas vingativas, especialmente os urubus do umbral, sempre prontos para sequestrar recém-chegados do mundo físico, estariam a postos para levar Adriano para ser escravizado por algum líder das sombras. O estado de coma o ajudou a drenar a contextura perispiritual bastante intoxicada por miasmas e sentimentos de vaidade. Nota: urubus do umbral é um apelido que faz parte do jargão adotado no umbral da região geográfica do Brasil. São espíritos negativos que ficam esperando pessoas que desencarnam perdidas, tontas, sem consciência ou sem proteção, com o intuito de sequestrá-las, e levá-las como escravos ou ovoides astrais, além de sugar-lhe as últimas gotas de ectoplasma. Esses urubus do umbral, normalmente são servidores de grupos comandados por líderes das sombras. Adriano não era uma criatura má, até porque trazia grande preocupação social que o fazia lutar por igualdade entre as pessoas, respeitava e ajudava os pobres e simples. Mas equivocava-se quanto aos métodos que achava ideais para construir-se um mundo novo, ou seja, baseados em movimentos revolucionários. Apesar de seus impulsos de violência, guardados nos esconderijos do seu ser, jamais demonstrou atos de violência física contra Isabel ou seus pais, apesar de ocorrerem momentos de fartas discussões ideológicas, mas sem consequências maiores. Procurava ser ético em suas atitudes no dia a dia, apesar de, nos tempos em que se envolveu com política partidária, ter acompanhado e participado da elaboração de alguns planos,
estratégias e iniciativas que contemplavam o uso indevido de recursos públicos para fins de manutenção e expansão do poder. O governador da época era ligado ao seu partido político e pretendia que seu grupo partidário mantivesse a gestão governamental do seu estado, assumindo vários cargos federais, haja vista a grande chance de o presidente a ser eleito ser também de seu partido. Se Adriano tivesse um grau mínimo de humildade que lhe permitisse perceber os sinais e sugestões vindas de seu guia espiritual, e mesmo de sua esposa Isabel, certamente seu caminho espiritual teria tomado outro rumo. Há certos limites quanto à intervenção do plano espiritual superior sobre a vida dos encarnados, pois respeitar o livre-arbítrio faz parte do conjunto de leis espirituais. Quando acordou do coma, Adriano levantou-se e tomou um tremendo susto, pois viu seu corpo na cama do pronto-socorro. Sentiu um arrepio e um medo profundo, pois deu-se conta de que não possuía mais vida física. Não viu nem percebeu a presença de seu guia espiritual ao seu lado, viu Isabel olhando para seu corpo e chorando, observou o médico plantonista e as enfermeiras, e perguntou-se: onde está a proteção espiritual de que Isabel tanto falava e que eu acabava acreditando, quando lia os livros espíritas? Subiu-lhe uma raiva interior. Olhava para ela, pela primeira vez, e sentia dor no coração por encontrar-se fora do alcance físico dela. Veio-lhe uma forte amargura e aperto no coração, decorrentes de uma saudade incontrolável, sentimentos que se confundiam com os provenientes de Isabel em sua direção. E então resmungou: puxa vida, tá certo que eu aprontei muitas vezes, mas já estava num patamar de equilíbrio. Li muitos livros de história, outros de cunho filosófico e social, mas nos últimos anos comecei a ler as obras da doutrina espírita e tinha certeza que meus conhecimentos serviriam para me proteger no dia em que passasse para um outro lado da vida. O medo da morte que senti com o acidente de carro, há vários anos atrás, me balançou por dentro. Sempre busquei ajudar o próximo, enfim, fiz tudo certo. A conclusão a que chego agora é que nem os guias espirituais me protegeram do acidente, nem me recepcionaram no plano astral. No fundo, eu mereci um pouco mais de consideração. De fato, Adriano estudara bastante e acreditava que o conhecimento era tudo. Acreditou ilusoriamente que havia realizado o trabalho de renovação íntima, apenas porque lera muitos livros, mas esquecera-se de trabalhar esses sentimentos e de deixar brotar a humildade de dentro de si, que é o primeiro passo para a subida espiritual. Ao sair pela porta externa do hospital, encontrou um grupo de entidades que o esperavam do lado de fora. Eram seus cobradores do passado. Então, começaram a xingá-lo, a usar de palavras pesadas, a chamá-la de assassino, a afirmar que ele pagaria por cada ato cometido. Adriano sentia-se ainda fraco, mas estava em plena consciência, apesar de tomado pela vaidade, orgulho e rancor. Possuía muita força mental e isso fez com que os vandalhos espirituais apenas o atormentassem, sem que tivessem a possibilidade de raptá-lo. Saiu, então, meio sem rumo e, repentinamente, adentrou um caminho paralelo do mundo astral, deixando o meio físico de sua cidade no ponto em que se encontrava, à frente do hospital. Viu um lugar sombreado, meio escuro. Vi e ouvi entidades gritando, arrastando-se pelo chão, um lugar levemente frio e árido. Sentiu mais medo ainda. E os seus desafetos continuavam atrás dele, enviando palavras densas para desequilibrá-lo ainda mais. Começou então um processo de esforço interior de autocontrole para não perder a cabeça. Logo chegou um grupo de 5 entidades da Cidade dos Nobres, que o abordaram. Meu caro Adriano, não tema. Fique tranquilo, porque somos do bem. Fomos enviados para buscá-lo. Acompanhamos boa parte de sua vida ainda na carne e vimos que você era um bom frequentador de trabalhos espíritas, esposo da Isabel, também grande trabalhadora da doutrina. Temos um lugar ideal para você, que se sente injustiçado por ter tido de deixar a vida física tão nova e com tantos belos trabalhos em prol do social.
Professor de sucesso, que ensinou e ajudou a abrir a cabeça de muitos jovens para a importância da luta por melhores dias, num país cheio de desníveis sociais e de falta de oportunidades para participar dos destinos democráticos de sua cidade, do seu estado. Olha, meu amigo, nós o convidamos a nos acompanhar até nossa cidade, um lugar de pessoas nobres como você, sem violência, e onde será ajudado a recuperar-se dessa viagem cansativa. Lá conhecerá o nosso dirigente e verás muitas oportunidades de contribuição que poderá dar, além de ter a chance de voltar ao convívio de sua esposa e de outras pessoas, mesmo estando aqui deste lado da vida, mas com boas chances de satisfazer muitos dos seus desejos. Garanto que não haverá arrependimento. Lembre-se, havia entidades querendo atacá-lo e raptá-lo, e as que ainda estão atrás da gente lhe xingando. Não deixe que esse tormento atinja a sua mente, enfraquecendo-o, pois é isso que elas querem. Faço só uma pergunta a você. Onde estão os famosos guias espirituais de que você ouvia falar nas palestras e nos livros espíritas? Por que não estavam aqui para recebê-lo? Deixe essa raiva surgir no seu coração, isso é normal. Teremos um bom caminho para canalizar essa forte energia. Sou gaúcho como você, e frequentei um grupo lá de Porto Alegre e também me decepcionei quando cheguei deste lado. Ninguém do bem veio me recepcionar. O comandante do grupo então emitiu um jato de energias mentais cheias de vaidade, mentalizando simultaneamente uma luz vermelha, com rastros de tonalidades amareladas, de intensidade opaca, sem brilho, que envolveu Adriano e finalizou. Meu irmão, você é um cara inteligente, de boas intenções, que merecia ter tido uma oportunidade melhor na Terra. Você não tem ideia, mas nós temos condições de arquitetar reencarnações e os nossos pupilos reencarnados serão conduzidos para o sucesso que desejarmos e acordarmos, com aval dos dirigentes da nossa cidade astral. Tem noção do que isso representa? Não são todos os líderes aqui no umbral que têm essas condições, não. Claro, antes disso, terá de mostrar suas habilidades. E eu sei que as possui e terá um tremendo sucesso. Assim, as entidades daquela colônia habilmente tocaram na vaidade de Adriano, que se misturava com revolta interior. Ele pensou rapidamente e percebeu que estava sem opção. Então, acompanhou as 5 criaturas. Chegando lá, após alguns dias de recuperação do cansaço e debilidade em que se encontrava, foi apresentado ao dirigente e, depois da etapa de treinamento, logo foi engajado em atividades de obsessão de encarnados e integrantes de determinado grupo espírita, dirigindo um grupo de 8 colaboradores obsessores. Usava de astúcia e inteligência para contra-argumentar nos trabalhos de desobsessão do referido centro, mas plenamente ciente de que aquilo tudo não o tocaria em nada, já que estava consciente de sua atividade de desestabilizar os trabalhos e os médiuns, além de mentalmente induzi-los a mudar de caminho. Criava assim condições mentais e vibratórias para que as pessoas do centro pudessem entrar em sintonia e cedessem ectoplasma para sua equipe, num claro e sorrateiro processo de vampirismo. Já por 2 anos ligado à cidade dos nobres, Adriano está passando por um processo de mudança interior. A revolta está crescendo dentro dele, porque se deu conta de que tem sido usado ao longo de todo esse tempo, em que pese ter tido a oportunidade de satisfazer muitos desejos carnais. Por várias vezes tentou mudar o sistema de eleição da colônia, de modo que fosse mais transparente, menos agressivo e menos repleto de jogadas sujas. Deu-se conta de que ali se repetia a mesma sujeira política que no mundo físico, nas cidades brasileiras. Em muitas ocasiões foi vencido em seus posicionamentos. Estava revoltado com os dirigentes e com muitos dos habitantes. Só não saiu antes daquele lugar, porque ainda se sentia um pouco protegido e sabia que fora dos muros é cada um por si. Sempre que saía para incursões no umbral e nas zonas físicas das cidades passava por aquelas entidades que o perseguiam. Elas estavam sempre espreitando-o. Ele percebia que tão cedo não haveria possibilidade de desistência dessa perseguição. Às vezes,
Tinha curiosidade para saber o que havia por trás dessa situação, já que não lembrava de nada que o fizesse sentir-se culpado ou que justificasse a perseguição daqueles espíritos revoltados.